Amém. Nós estamos nos últimos do domingo passado de manhã e agora e à noite nós olhamos para o mesmo texto de João, capítulo 17, os primeiros versículos, e queremos olhar algumas vezes para esse texto que é o texto que os puritanos chamaram de o Santo dos Santos da Bíblia. O que antecede ele, eles diziam ser o maior sermão já pregado, e é verdade, né? João 14, 15, 16. E depois nós temos a maior oração já feita no mundo. E é o momento de maior intimidade que nós vemos entre a segunda pessoa da Santíssima Trindade e o Deus Pai, e realmente é o lugar mais santo, então, que nós podemos ver essa comunhão que existe desde toda a eternidade, o que nos ensina tanto, o que faz nós temos que voltar às vezes, tantas vezes. Eu queria olhar alguns aspectos desses primeiros versos, apesar de já termos olhado 2 vezes para eles. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que tu lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me tu, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu só quero salientar o verso 24, apesar de nós vamos demorar a chegar lá, de fato, um dia, num outro sermão, mas Jesus, como parte dessa oração, já por fim, diz assim: Pai, quero que os que tu me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu tens me amado antes da criação do mundo. Então, a oração de João 17 é o que nós vimos chamar de a oração do Senhor, apesar de a gente chamar assim a oração do Pai Nosso, que ele ensinou aos discípulos, mas aquela era uma oração que ele ensinou aos discípulos, a nós, a orarmos. Aqui nós estamos vendo a maior oração feita por ele, não é? Em que é mencionado tantas vezes que ele se separava para orar, mas nós não temos os registros dessa oração. Mas quis Deus que essa oração profunda, esse lugar que é o Santo dos Santos da Bíblia, como os puritanos chamavam, em que você vê tudo sobre o Pai, o Filho e o Espírito nessa comunhão infinita, Deus quis que essa oração fosse audível e que João, anos depois, registrasse, não é? O único que fez. Esse foi o que o Espírito quis, para que nós soubéssemos o que Jesus orou. Então você pode querer chamar de fato a oração do Pai Nosso da oração dos discípulos, e essa oração é a oração do Senhor, e nós aprendemos demais nela, porque ela, é óbvio, é o protótipo da oração final, não é? E essa é a terceira vez, quer dizer, o terceiro sermão que nós estamos olhando para isso. E olhar para João 17 é porque ele é, então, o caminho final daquilo que a oração se propõe, e da qual nós podemos colocar e confrontar a nossa oração com o que está aqui. Então é o exemplo mais longo que temos na Bíblia disso, são 26 versos, né? É o maior e mais longo e vivo e melhor exemplo do que realmente Jesus fazia quando estava orando, quando se afastava, quando acordava cedo antes dos discípulos para ir para um lugar solitário orar. E à medida que nós começamos a olhar para essa oração, hoje eu quero salientar 3 coisas nela. A primeira coisa é por que orar. Essa oração nos ensina a razão final por que nós oramos a Deus. Em segundo lugar, sobre o que nós devemos orar, o que é a razão básica para a verdadeira oração, e sobre o que nós devemos orar principalmente, né? E que deve nortear do restante da oração. E em terceiro lugar, como orar.
Então, por que orar, pelo que orar e como orar? Seria 3 pontos básicos para nós aqui. Então, por que orar é a primeira coisa. O versículo 1 diz: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Como eu disse, nós já pregamos 2 sermões sobre esse primeiro verso. Agora, o que Jesus está fazendo? Quando nós olhamos para ele começar a oração, a Bíblia diz que, tendo falado, ou seja, depois de pregar aquele sermão maravilhoso e começar a sua oração, este pequeno termo, Pai, chegou a hora, é cheio de grande ensinamento. Às vezes algumas versões, não é, tornam mais difícil. A NVI, por exemplo, ela traduz a palavra por tempo, chegou o tempo, né? Mas a palavra no original que João usou é a hora mesmo, chegou a hora. E isso é significativo demais no livro de João, porque Jesus vai falar várias vezes sobre a hora, chegar a hora. A minha hora não chegou, a hora. E é a mesma palavra que está aqui no versículo 1 do capítulo 17. Então, no Evangelho de João, a hora de Jesus sempre é a hora da sua morte. Sempre que ele fala, a minha hora ainda não chegou, ele está falando sobre a hora da morte na cruz. Ele veio para esta hora. Quando ele vai para a cruz, ele diz: para esta hora eu vim. Como eu vou pedir para ser livre desta hora? Essa hora é a razão pela qual eu um dia levantei do trono da glória, me esvaziei, me tornei um homem. Então, quando Jesus diz, minha hora ainda não chegou, minha hora chegou, ele está falando da hora de morrer. Não é algo que os seres humanos às vezes não gostam muito de falar sobre a hora da sua morte, mas Jesus veio para morrer. Desde o início, ele diz que esse é o propósito pelo qual ele veio, e a razão pela qual ele veio, e ele está sempre olhando para as coisas em termos da hora de morrer e fazer aquilo pelo qual ele veio ao mundo, pelo que tinha sido acordado na aliança eterna. Então, o que ele está realmente dizendo aqui é o seguinte, é bastante simples. Pense nisso por um instante, assim, pense nisso por um segundo. Ele está dizendo ao Pai: Pai, me mande para a minha morte. Chegou a hora de eu morrer. Chegou a hora de eu cumprir aquilo que eu vim fazer no mundo. E ele está dizendo: agora é a hora. É a hora de eu glorificar o teu nome com a minha morte. Por exemplo, Pai, glorifica a ti. Chegou a hora para eu glorificar o teu nome com a morte. Então, o que ele está dizendo? Ele diz: Pai, envia-me para a minha morte, para que o teu nome seja totalmente glorificado. E para glorificar a ti. Então, eu gostaria de mostrar como isso revela algo sobre o porquê, a razão de Jesus orar, em contraste com a razão pelo que nós oramos, queridos. Isso aqui coloca as nossas orações numa tomografia computadorizada, ou numa ressonância magnética, e mostra as entranhas da oração de Jesus e mostra a nossa. Nós devemos pensar se as nossas orações estão baseadas naquilo que devia estar como base principal pela qual nós somos levados a orar. Quando Lutero diz que a oração é como a respiração, Jonathan Edwards diz que a própria vida do cristão é por causa dessa razão profunda. Nós somos homens e mulheres que levamos uma vida de oração. Todos os instantes nós temos que estar levando a igreja em oração, as pessoas que amamos em oração, os irmãos em oração, nosso país em oração, os governantes em oração. Mas há algo que é a razão pela qual toda oração é feita e deve estar norteada. Isso revela então algo sobre por que Jesus orava, em contraste com o que nós fazemos. O que deve fazer nós olharmos para a nossa vida de oração e deixarmos a palavra de Deus cortar todas aquelas coisas que não são de fato a razão pela qual
Nós oramos. Então, porque muitas vezes eu oro, você ora, ou oramos na nossa vida. Ou porque muitas vezes há pessoas que oram mais quando determinadas coisas estão acontecendo e oram menos quando outras coisas estão acontecendo, porque há uma incompreensão na oração que esse primeiro verso deixa claro para nós. Então é interessante que nós temos uma tendência a orar, a orar, e a maioria das perguntas que eu escuto sobre oração, ou que são feitas a mim, fluem dessa tendência. A gente costuma orar quando a situação está em dúvida. Não é? Quando nós não sabemos direito o que vai acontecer, não é? Está acontecendo algo, nós vemos o problema, não sabemos direito o que vai acontecer, então nós achamos que aquele é um momento de oração, por exemplo, como um momento que nós estamos vivendo. Mas se eu dissesse para vocês, olha, isso aqui vai acontecer, não é? Isso vai acontecer amanhã e não há nada que vá mudar isso que vai acontecer. É absolutamente, definitivamente certo que isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque Deus quer que seja assim. Isso vai acontecer porque Deus determinou que isso seja assim. E como isso vai acontecer, e como isso vai acontecer amanhã, inexoravelmente, eu quero que você ore sobre isso. Você diria assim, por que orar? Se tu está me dizendo, pastor, que isso vai acontecer, que não há nada que possa mudar o que vai acontecer, se isso vai acontecer amanhã, inexoravelmente, por que eu ia orar sobre isso? Se Deus vai fazer exatamente isso, se isso está determinado por Ele, se isso faz parte da sua vontade, do seu decreto, e que nada pode mudar isso, por que então você está dizendo que eu devo orar a respeito disso? Você vê, as pessoas trazem em suas mentes uma ideia oposta para a oração, de que Jesus tinha para orar. O que deve fazer nós reformularmos toda a nossa ideia de oração. A pessoa diria, por que orar se isso é certo e vai acontecer de qualquer jeito? A pessoa está dizendo, não há nenhuma razão para orar, quando tudo está assim definido. Se eu sei o que vai acontecer, e se isso vai acontecer, isso não há nenhuma maneira de não acontecer, então por que orar? Mas você vê que Jesus trata de um evento que ele conhece desde a eternidade, que ele tem a absoluta certeza de que vai acontecer, de que ele veio nesse mundo para acontecer. Isso vai acontecer tão certo que ele chama de a hora, desde o início. Ele sabe desde a aliança eterna, ele sabe o que vai acontecer, e então ele vai orar a respeito disso. Isso nos mostra um paradigma totalmente diferente para a oração, que deve mudar toda a maneira com que nós enxergamos o assunto. A única coisa que nos faz diminuir nosso desejo de orar, aumenta o desejo de Jesus de orar. Nós, se soubermos que algo vai acontecer inexoravelmente, nós sentimos menos desejo de orar, não é? Naturalmente, achamos, algumas pessoas até perguntam, para que serve a oração? Para que serviria a oração? Então você vê que essa pessoa não tem a menor ideia do que é a oração, porque ela pensa, se isso vai acontecer inexoravelmente, então para que orar? Agora, aquilo que nós achamos que é um impedimento de orar, ou uma falta de necessidade, é o que faz Jesus orar. E o que está acontecendo? Então, deixa eu colocar assim, eu vi um documentário de como algumas ONGs arrecadam dinheiro para aquela área específica que elas estão representando ou defendendo. Então elas, lá no documentário, preenchem vários formulários e mandam para empresas, e aquelas pessoas estão emocionalmente envolvidas, não é? Elas amam aquela causa pela qual elas formaram aquela ONG para defender algo, enfim. E na esperança de obter dinheiro dos escritórios e diretores financeiros de grandes empresas, eles enviam esses documentos ao diretor financeiro, enfim, de marketing, e pedem ajuda, e pedem colaboração dessas empresas para
terem os recursos. E isso envolve muitas pessoas, e as empresas também têm os seus setores para receber isso, envolve pessoas tanto de um lado quanto de outro, e eles têm esses formulários muito específicos para ficar tudo muito claro. E então você preenche a papelada toda. E agora, o que aconteceria se nós pertencêssemos a uma dessas ONGs que pedem a grandes empresas recursos? Se o diretor financeiro de uma dessas grandes empresas nos telefonassem, depois de receber nossos formulários bem preenchidos, e falasse para nós: olha, eu quero ir até o Rio de Janeiro, vamos dizer que eu seja o diretor de uma dessas ONGs, e falasse assim: eu quero ir até o Rio de Janeiro para conversar contigo. E é óbvio que, se eu estou precisando dos recursos daquela empresa para a ONG que eu lidero, eu diria: olha, tudo bem. Então ele marca o dia, ele vem, e ele marca num lugar, ele marca num restaurante, nós sentamos, e eu, quando começo a conversar com ele, ele diz: olha, eu quero te conhecer, e eu quero que você me conheça. E me diga sobre você, como é que você chegou a fundar essa ONG, o que você fazia, o que te levou a ter isso. Normalmente eu pensaria: ok, todas essas coisas são importantes, se eu sou casado, meus filhos, mas o que isso tem a ver com a ajuda financeira? Eu mandei documentos, mandei por e-mail, mandei por meios eletrônicos, mandei por formulários, eu mandei documentos querendo que aquela empresa abraçasse essa causa e me mandasse recursos financeiros para fazer aquilo que eu acho importante na causa que eu estou engajado. E o diretor financeiro me respondesse: nada, isso não tem nada a ver com a ajuda financeira, eu só quero que sejamos amigos, eu quero te conhecer. E eu digo: bem, isso não é exatamente a razão pela qual eu enviei o e-mail. Eu não estava querendo mandar o e-mail, ou a carta, ou, enfim, o e-mail eletrônico que eu usei para fazer amigos. Eu não estava mandando para um site que promove amizades. Ou seja, eu quero dizer, é muito bom ser amigo, conversar, mas isso não é realmente o que eu estava buscando quando eu mandei aqueles formulários. Aqueles formulários tinham um propósito: obter ajuda financeira para uma causa que eu acho importante, e fazer com que aquela empresa que tem os recursos, que tem o poder, me mandasse esses recursos. Mas agora esse diretor financeiro vem até o Rio de Janeiro e ele só quer conversar comigo, me conhecer, saber sobre a minha família, sobre a minha vida. O que nós temos aqui nessa oração, que começa: Pai, chegou a hora, o contraste entre a razão pela qual Jesus orava e a razão pela qual a maioria dos cristãos oram. E provavelmente pode ser a razão pela qual você ora, ou provavelmente a razão pela qual eu já orei. Então, o nosso modelo de oração é a da aplicação de enviar formulários ou e-mails para demandas que nós achamos importante. Por exemplo, hoje nós achamos que a coisa mais importante é as pessoas, né? O problema da pandemia no mundo. Nós achamos que Deus é esse recurso enorme que pode resolver esse problema. Quando nós pensamos em oração, por que as pessoas oram mais quando elas têm problemas? Por que elas oram menos quando têm menos problemas? Porque é óbvio que a ideia de oração delas é exatamente essa que nós estávamos descrevendo, e oposta à de Cristo. Nós pensamos que oração é ver problemas, necessidades, saber que Deus tem os recursos, nós temos uma visão do que precisa acontecer, e nós achamos que Ele pode fazer isso. Então nós oramos quando queremos coisas, ou quando nós achamos que há problemas que precisam ser resolvidos. As pessoas podem até dizer que essa não é a razão real, mas o fato é que normalmente as pessoas oram mais quando tem mais problemas.
Há pessoas que estão mais nos cultos quando a vida delas está mais difícil. É óbvio que é assim que ela está vendo. Eu já contei que Martin Lloyd Jones dizia que tinha muitas pessoas que tinham um compromisso muito tênue com a igreja. Diziam que não tinha tempo por causa do muito trabalho, muitas ocupações, estudo, trabalho. E quando elas tinham tempo, aí elas passeavam, iam para entretenimento, e o que elas diziam ao Martin Lloyd Jones? Diziam: eu preciso refrescar a cabeça, a minha vida é tão agitada, quando eu tenho esse tempo eu preciso de olhar a natureza, Mas ele disse que quando essas pessoas estavam com problemas graves, então elas ligavam para ele, então elas se preocupavam em orar, em buscar a Deus. E ele disse que muitas vezes diz para aquelas pessoas: por que você não vai para a praia? Por que você não vai refrescar a cabeça no entretenimento? Por que agora que há um problema grave, um câncer, você não vai olhar uma árvore para ver se isso... Não era isso que você fazia? O que ele queria ensinar às pessoas era exatamente o princípio desta oração. Ele estava dizendo para aquelas pessoas assim: Martin Lloyd Jones, você está pensando que a oração é mandar formulários para Deus quando as coisas estão difíceis. Você não entendeu o que a oração é. Você acha que Deus tem muitos recursos, e quando você tem demandas, você manda para Ele. Então nós oramos normalmente, as pessoas oram mais quando elas querem alguma coisa, ou quando algo está em dúvida, elas não sabem: eu faço isso ou isso? Que decisão eu vou tomar diante dessa coisa difícil? E nós oramos quando não temos certeza se vamos conseguir alguma coisa ou não. Nós nos inscrevemos para algo, nós estamos fazendo uma prova para determinada coisa, estamos pensando em determinada posição, então realmente nós queremos obter aquilo, e oramos a Deus para que haja recursos divinos para abastecer a nossa agenda, como as ONGs estão pedindo recursos para a agenda delas. Elas já têm uma agenda, elas querem salvar a floresta, salvar o mar, atender pessoas de rua, não sei o que a ONG já determinou ser a sua área de atuação, e agora ela está procurando pessoas, empresas, grandes empresas, que têm recursos para financiar aquilo que elas determinaram ser a coisa mais importante. Então nós oramos para nos certificarmos de que Deus saiba o que está em nossos corações e as nossas demandas, e é por isso que quando há mais demandas, há mais oração, e quando há menos demandas, menos oração. Então Jesus é exatamente o contrário. Jesus ora não para conformar Deus à sua agenda, mas para conformar o seu próprio coração à agenda do Pai. Por isso Jesus não tem essa ideia que se tornou quase que generalizada, de que se isso vai acontecer inexoravelmente, por que nós vamos orar a respeito disso? Jesus ora para exatamente porque aquilo irá acontecer, e porque aquilo inexoravelmente vai acontecer. Então deixe-me colocar a você um par de formas paradoxais, essa realidade de forma vívida. Nós oramos para chegar a Deus, para Ele nos dar coisas, para Ele resolver coisas que nós achamos importantes receber em determinadas partes da vida, o que faz, como resultado óbvio, nós orarmos mais quando nós sentirmos mais necessidades dessas coisas. Já Jesus orava para encontrar Deus nas coisas. As coisas vão acontecer. Eu quero que nessas coisas eu quero te encontrar. Nessas coisas eu quero te glorificar. Essa era a razão primária pela qual Jesus orava. Qualquer coisa que aconteça, Jesus diz: eu quero te glorificar nisso. E agora que chegou a hora da sua morte, e inexoravelmente ele vai morrer, a oração dele é: eu quero te glorificar através da minha morte. Eu quero conhecer e fazer tu conhecido através da minha morte. Que a minha morte magnifique o seu nome, como ele é grande
no meu coração. Nisso eu quero te conhecer e te expressar através da minha morte. Eu quero andar contigo através da minha morte. Eu quero te servir através da minha morte. Eu quero estar perto de ti, glorificando o seu nome através da minha morte. Portanto, a morte dele era inexorável, mas você vê, isso impulsiona ele a orar, porque o propósito é esse. Essa é a razão pela qual Jesus está orando. É absolutamente certo, inexorável, que ele vai morrer. É o que está determinado desde a eternidade. E isso não gera no coração de Jesus o que você realmente e normalmente ouve de pessoas que se dizem cristãs. Se isso vai acontecer, para que orar? Não é? Por que eu oraria? Jesus diz, é porque isso vai acontecer que eu estou orando. Não é? Agora, eu quero te glorificar através da minha morte, quero andar contigo através da minha morte, quero mostrar a tua beleza através da minha morte, quero conhecer e me deliciar com o que tu és através da minha morte. A nossa compreensão da oração é uma aplicação do e-mail, do correio, dos formulários de correspondência que nós mandamos com as demandas que nós achamos necessidade para a nossa ONG, entre aspas, né? Para aquilo que nós achamos necessário. Então, me deixe dizer que o modelo de oração de Jesus por exemplo, em Apocalipse 3:20, que também foi escrito por João, né? Nós estamos meditando em João 17, Apocalipse também é escrito por João. Há um sentido sobre isso, da maneira peculiar com que João escreve lá. João escreveu o livro de Apocalipse e, na verdade, ele teve uma visão e Jesus fala com ele e ele é ditado a ele, né? Assim, Apocalipse é o Apocalipse de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 3:20, ele escreve essas palavras. É um dos versos mais famosos da Bíblia e mais violentado da Bíblia. Diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tradicionalmente, ao longo dos anos, você vê pessoas usando isso para fazer aquilo que, felizmente, é chamado de apelo. Alguém fala alguma coisa e no final ele diz para as pessoas: olha, Jesus está à porta batendo, abre a porta para ele entrar. Ou seja, eles estão falando sobre as pessoas se converterem, ou como alguém se torna cristão, e eles então usam esse texto, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas não é sobre nada disso que o texto não é? O capítulo 3, verso 20, Jesus está falando com uma igreja, ele não está falando com pessoas ímpias, para abrir a porta, para entrarem, ele entrar no seu coração. É uma declaração de Jesus para cristãos, para homens e mulheres como eu e vocês. Agora, espera um minuto, a gente precisa pensar sobre isso, o que Jesus está dizendo e o que essa figura que ele está usando, essa metáfora, essa imagem dele batendo a porta, sobre o que ele está falando, se não é sobre conversão. Ele está dizendo: olha, eu estou à porta, eu estou em pé na porta, eu estou batendo, abre a porta para que eu possa entrar e cear contigo, e você cear comigo. Sobre o que ele está falando? Qual é o tema? Se ele está falando com cristãos, com homens regenerados, com uma igreja, nessas cartas que foram enviadas às 7 igrejas no Apocalipse, ele está dizendo o seguinte: eu quero entrar na sua vida subjetivamente. Não é? Ele entra em nossas vidas, nós somos regenerados pela palavra, mas se você só tiver aquilo que é objetivo, ou seja, fatos teológicos, que eu digo que creio simplesmente, eu tenho só parte da realidade. Ele não está falando que quer regenerar meu coração, isso eu tenho, não é? O que ele está dizendo é: se nós somos de fato regenerados e cristãos, há algo que ele está nos chamando,
Qual é a demanda de Jesus em Apocalipse 3:20? Ele está dizendo que é algo que é fundamental. Ele está batendo de pé e ele está dizendo: há algo que eu realmente quero. Então ele usa essa figura para dizer: eu quero comer contigo, eu quero cear contigo. Aquilo que eu falei que lá o diretor financeiro da empresa, em vez de mandar simplesmente aquilo que eu queria, vem até o Rio de Janeiro e diz: eu quero jantar contigo, eu quero conversar contigo, eu quero te conhecer e ser mais conhecido, eu quero estreitar esse conhecimento. Então, mesmo no dia de hoje, mas especialmente naqueles dias antigos, comer com alguém era deixá-lo próximo, íntimo à sua vida. Por isso foi um escândalo para as pessoas quando Jesus disse que iria pousar na casa de Zaqueu, porque aquilo seria ter comunhão, seria se aproximar, seria ter uma intimidade. E Zaqueu, aos olhos das pessoas, era um publicano, um pecador, miserável. E como é que Jesus podia ter intimidade e estreitar essa intimidade com o homem daquele, ir na sua casa e cear com ele? Então, mesmo hoje, quando você quer conhecer mais as pessoas e se tornar mais íntimo, você chama para jantar, você sai com amigos para comer, ou com pessoas, ou com alguém que você começou um relacionamento. Aqui está o que Jesus está dizendo. Jesus diz: eu estou à porta, eu quero comunhão com você, eu quero que você esteja na minha presença, eu quero que você se torne cada vez mais intimamente conhecedor de quem eu sou, não é? E eu quero que você sinta cada vez mais intimidade, proximidade, que sinta mais profundamente e verdadeiramente o meu amor. Em outras palavras, Jesus Cristo não está dizendo: eu quero entrar em sua vida objetivamente, só para mandar os recursos daqueles memorandos, daquelas fichas, daqueles formulários que você me manda porque acha que eu estou cheio de recursos, não é? Então você, se é um cristão de verdade, Jesus está na sua vida objetivamente, ou seja, a teologia não são só fatos que você acredita, e acredita que ele é quem ele é, e que ele tem o poder que tem, e que por isso ele pode ajudar nas demandas da tua vida, não é? Como alguém que dirige uma ONG e acha que grandes empresas com poder podem ajudar na sua agenda. Ele está dizendo, na verdade, lá: eu quero entrar em sua vida subjetivamente. Essa é uma preocupação. É sobre isso que ele está dizendo quando ele diz para aquela igreja: vocês precisam me conhecer de verdade, profundamente, ter uma comunhão contínua, crescente, precisam contemplar a glória do Pai na minha face. Então, o que é estar abrindo a porta? Quando ele diz: eu estou batendo a porta, se você abrir, ele está falando sobre o quê? Ele não está falando nada sobre sobre conversão, não é? Ele está falando sobre oração, verdadeira oração. Essa é a metáfora de Jesus para a oração: é cear conosco, é sentar conosco, é passar horas, como as pessoas passam quando se encontram assim, e ainda mais naqueles dias, como eu mencionei, Jesus indo pousar na casa de Zaqueu, estar ali juntos. Essa é a razão pela qual, quando Jesus Cristo vê algo tão horrível e tão imutável quanto a sua própria morte, ele sabe que está a horas de ir para a cruz, ele sabe que esse fato não vai ser mudado, ele sabe que isso vai acontecer, ele sabe que isso está decretado desde a eternidade, ele mesmo abraçou isso, porque ele quis no plano eterno, na aliança eterna. Ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, ninguém a tira, eu dou e torno a pegar de volta. Então ele diz: chegou a hora pela qual eu vim ao mundo, isso não vai mudar, então eu irei orar. Você vê? Essa é a relação da verdadeira oração. A Bíblia diz que no Éden, na variação do dia, enquanto toda a criação era perfeitamente um eco da glória de Deus, Deus vinha para ter
esse momento, vinha na pessoa do seu filho, Deus sempre se revela na pessoa do seu filho, para ter esse momento com Adão. Certamente Adão não tinha encontrado um monte de problemas no jardim do Éden, e que aproveitava esse momento para mandar os seus memorandos, as suas coisas do que estava precisando. Tudo era perfeito. Então, para ele, o propósito da oração é abrir o coração para Deus. Esse é o propósito da oração, é essa comunhão em que nós conhecemos e somos conhecidos, é abrir a nossa alma para Ele. Por isso que ele está dizendo para aquela igreja, que é isso que tem faltado a ela de verdade, verdadeira oração, verdadeira comunhão, o verdadeiro abrir do coração, e as verdades de Deus não serem meras verdades teológicas na nossa mente. Experimentar uma interação, experimentar diariamente uma intimidade. Esse é o propósito, para chegar a Deus em minha vida e conhecê-lo cada vez mais. Você vê, é por isso que a verdadeira oração não aumenta quando a vida tem problemas, e nem diminui quando a vida não tem problemas, porque essa coisa da oração aumentar quando a vida tem problemas, ou diminuir quando a vida não tem problemas, é só porque a pessoa tem aquela visão dos formulários da ONG para as empresas. Se o meu propósito é fazer com que determinada aplicação funcione para obter poder material, então é óbvio que eu vou pedir mais e vou mandar mais memorandos conforme eu acho que tem necessidade, e vou mandar menos memorandos e formulários e e-mails quando eu acho que há menos necessidade, porque na verdade o que eu quero daquela empresa é o seu poderio financeiro para financiar a minha vida. Então, se o diretor financeiro vem e diz para mim: olha, eu não vou dar o dinheiro, a empresa resolveu não dar o dinheiro para essa causa aí que você acha importante, mas ainda assim eu quero te conhecer, eu quero ir até o Rio de Janeiro, eu quero jantar com você, eu quero que a gente bata um papo sobre esses assuntos. Você diria: espera um minuto, que há de bom nisso? Qual é o sentido se já está decidido o que vai acontecer, que a empresa não vai dar os recursos? Por que você viria jantar comigo? Eu não quero, eu não vejo sentido em nós jantarmos, gastarmos tempo, se já está decidido que o dinheiro e os recursos para essas coisas que eu queria não vão ser liberados. É exatamente assim que a maioria das pessoas oram e entende oração. É por isso que quando as pessoas perguntam para você: mas se Deus já decidiu isso, para que orar? Ela só mostra que o entendimento dela da oração é esse, Jesus está dizendo: o propósito da oração é se abrir para Deus, é ser conhecido e conhecer. Enquanto que para a maioria dos cristãos, a finalidade da oração é enviar algo, é solicitar algo, mandar formulários com pedidos a quem tem poder para atendê-los. Então, deixe-me aplicar isso antes de nós seguirmos em frente. Uma das coisas que eu vi esse início de ano, enquanto eu estava lendo o livro de Salmos, a gente sempre tem esses esquemas de ler a Bíblia toda, mas o livro de Salmos eu leio continuamente, é que uma e outra vez o salmista fala sobre a experiência espiritual com Deus, como subir uma montanha, como estar no topo da montanha, é a experiência de conhecer Deus. E os salmos continuam falando a respeito disso. Se você olhar os evangelhos, isso acontece de maneira concreta. Você vai ver que se você percorrer Mateus, Marcos, Lucas, João e olhar, Jesus costumava fazer isso para orar, não é? Isso que os salmos colocam como uma metáfora de uma comunhão com Deus. Isso não acontece aqui, porque aqui ele está na ceia, nas horas que antecedem a sua morte, apesar dele logo depois estar no monte no Getsemane e orar ali.
mas Jesus gostava de fazer isso. Então, não há nada de importante no monte para os salmistas falarem sempre sobre a experiência de conhecer mais Deus e comparar isso a estar no alto de uma montanha. Mas Jesus, muitas vezes, ele vai em cima de uma montanha e ora a noite toda. Os discípulos acordam e ele foi para um lugar assim, orar. Ele faz isso no final, por exemplo, da multiplicação dos pães. Ele faz isso então no momento que a transfiguração acontece. Ele vai no monte orar e leva com ele Pedro, Tiago e João. Em Lucas 6, por exemplo, ele subiu uma montanha e orou a noite toda antes que ele escolhesse os seus discípulos. Por quê? Qual é o grande negócio? Qual é a imagem? Qual é a imagem que os salmos querem passar em falar sobre essa contínua comunhão com Deus, como subir a montanha? Primeiro de tudo, uma montanha é um lugar de segurança. Naquela época, por exemplo, que os salmos foram escritos, as cidades eram construídas em lugares altos, com muralhas. Por quê? Porque são lugares mais seguros. Jerusalém é assim, não é? Jerusalém então está lá com as suas muralhas, e como é uma elevação, os inimigos têm muita dificuldade, eles têm que subir a elevação e se expor. Então os castelos, não é, costumavam ser construídos, e as cidades fortificadas no alto. Então naqueles dias, se você tivesse uma fortaleza ou sua casa para ser bem protegida, você ia para uma montanha, e as pessoas teriam muita dificuldade de romper as tuas defesas. Você poderia resistir a qualquer ataque praticamente, não importa quão maior fosse a força. A força que vinha contra você podia ser grande, mas como você estava numa montanha, você tinha como rechaçar uma força maior do que a força que você tinha. Então uma montanha, em primeiro lugar, é um lugar de segurança. Em segundo lugar, uma montanha é um lugar de clareza, não é? Porque você olha a partir de uma montanha e você vê longe, você tem uma visão mais clara de tudo que está acontecendo. E quando você está no topo, você pode olhar para onde você estava e olhar para onde você quer ir, não é? Você pode dizer: nós estávamos lá. Está vendo ali perto do rio, foi dali que nós saímos e nós queremos chegar lá. Você tem uma clareza em cima de uma montanha, da onde você estava, para onde você quer ir. Então de repente você vê tudo, você tem uma visão clara, você tem uma visão da onde você estava e da onde você precisa estar. Em terceiro lugar, uma montanha é um lugar de majestade, não é? Você, quando sobe uma montanha, e é por isso que as pessoas sobem montanhas altas hoje em dia, você fica emocionado com o que você vê, não é? Você não pode superar aquilo. É por isso que as pessoas sobem montanhas, nós algumas mais fáceis, né, que nós podemos ir de carro e só com uma trilha, mas há pessoas que sobem o Everest ou sobem montanhas assim. Você fica espantado, você fica maravilhado com a vastidão, ou quão longe você vê, e você fica maravilhado. E a razão pela qual Jesus, na verdade, a razão pela qual toda a Bíblia, nos Salmos, fala sobre a oração como estar em uma montanha, é porque isso é exatamente o que acontece espiritualmente quando você ora verdadeiramente, como Jesus está orando aqui no capítulo 17 de João, o santo dos santos da Bíblia, quando ele está dizendo: Pai, glorifica o teu filho, chegou a hora. Você obtém clareza. Esse é o propósito, não é? Clareza de como o coração de Deus o que glorifica o seu nome, e você obtém segurança, porque se Deus é mais do que uma informação teológica na sua mente, que você creu, mas ele é essa realidade absoluta numa nova mente, no novo coração, você obtém segurança, e você vê a majestade, você fica encantado,
você fica maravilhado. A oração tem esses propósitos, nos dá clareza da vontade de Deus, nos dá segurança e paz, e mata a ansiedade, porque nós sabemos que Deus é o nosso lugar inexpugnável, ou como Moisés chama no Salmo 90, tu é a nossa habitação, tu é o esconderijo, Davi chama, é o esconderijo do Altíssimo, é lá que nós estamos seguros. E você vê o quê? Você vê a majestade de Deus, como Davi está orando lá na caverna, ele vê a majestade, ele diz, abre os olhos de todos nós para vermos a tua glória, para que todos nós tenhamos o quê? Descanso, para que esses homens que estão amedrontados tenham um sentido da tua face, da tua majestade. Então o propósito da oração é uma abertura a Deus. O propósito da oração é emocionante para o coração regenerado, é ter os seus sentidos cheios com a beleza de Deus, com a realidade de Deus, com a glória de quem Ele é, o que traz o quê? Segurança, paz, gozo, uma fortaleza para glorificar o nome dEle nas situações. Agora, a pergunta para você e para mim é por isso que você ora? Você vê se a razão pela qual nós oramos é a razão pela qual Jesus orava. Nós não vamos orar mais em tempos difíceis e orar menos em tempos fáceis. Nós só oramos mais em tempos difíceis, ou cultuamos, ou sentimos a necessidade de estarmos juntos com a igreja em culto corporativo, quando nós temos problemas, porque nós vemos Deus como aquelas ONGs veem as empresas mandando seus formulários para tentar com que aquelas grandes empresas poderosas, de alguma maneira, apoiem a sua agenda. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo não é como muitos de nós em oração. Nós oramos quando estamos em apuros, oramos quando as coisas vão mal, nós oramos quando estamos em dúvida, o que vai acontecer? Vai acontecer isso ou aquilo, eu estou angustiado porque eu não sei o que vai acontecer. Então nós oramos como loucos, nós oramos, queremos que as pessoas orem conosco, pedimos às pessoas para orar, queremos que alguém venha orar conosco, mas quando as coisas estão indo muito bem, então nós vamos orar menos, nós vamos sentir menos necessidade de orar, ou então vamos orar muito pouco. Mas Jesus Cristo, que estava sempre no controle, que sabia sempre o que estava por vir, orava cada vez mais. Ele nunca pecou, não é? É o santo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele nunca foi incompetente em nenhuma das coisas que ele estava fazendo, mas ele, no entanto, estava constantemente orando, às vezes a noite toda, às vezes acordava antes de todo mundo para orar, porque para ele o propósito da oração é a abertura para Deus, é a contemplação de Deus, é a majestade de Deus. Em suma, vemos a oração como simplesmente medicina. Jesus vê ela como um alimento contínuo do coração, para os afetos, as afeições santas. É por isso que Lutero tinha dito que a oração é como o ar que nós respiramos. Se nós vemos a oração como os formulários que a ONG manda, é óbvio que não é o ar que respiramos. Nós vamos precisar mais ou menos, dependendo das circunstâncias. Mas se a oração, como Lutero enxergou a realidade dela na Bíblia, é como o ar que nós respiramos, não há dias que nós precisamos mais de ar e dia que nós precisamos menos de ar. Então vemos a oração como um suplemento vitamínico para a nossa força. Nós estamos fracos, precisamos de vitamina, então a oração precisamos orar mais. Mas se nós estivermos bem, não precisamos de vitamina, então nós precisamos de menos vitamina, precisamos orar menos. Mas a oração é uma maneira de viver, não é? Deve haver riqueza na oração, quando nós não sabemos nada do que vai acontecer, e quando nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Jesus nunca estragou nada, né? Ele nunca fez algo que estragou as coisas, para que ele orasse mais.
Ou Jesus nunca esteve ansioso, o que é pecado. Mas Jesus orava o tempo todo. Não porque ele estava ansioso com alguma coisa, não porque ele tinha uma preocupação com determinada coisa. Então, primeiro, a gente vê o propósito da oração na abertura dessa maior de todas as orações de Jesus. Ele sabe que chegou a hora. O que ele está dizendo é: Pai, chegou a hora de eu morrer para glorificar o seu nome. Chegou a hora de eu ficar debaixo da sua ira para glorificar o seu nome. E porque aquela hora chegou, e porque era inexorável, ele estava orando, pelas mesmas razões que ele orou todo o tempo. Agora, como nós temos a oração que se abre para Deus, em vez de uma oração que é mandar formulários, mandar e-mails, mandar pedido de recursos, como nós podemos fazer essa mudança para que a nossa oração seja de acordo? Este ponto é mais reconhecível se você ler todo o capítulo. Se você ler todo o capítulo inteiro, você vai ver que o versículo 6, nós vamos olhar ele no outro dia, Jesus tem uma grande lista de coisas que ele coloca diante de Deus. Ele está orando pelos seus discípulos, ele está orando pelos 12 discípulos, ele está orando pelas pessoas que um dia irão ser chamados eficazmente nós, né? Ele está orando pela unidade deles nele. Ele pede para que a verdade, o Espírito Santo, através da verdade, os santifique. Ele pede que os guarde, não é? Ele disse que enquanto ele estava no mundo os guardava, mas que agora ele iria para o Pai. Enfim, há muitas coisas, mas não é essa a razão pela qual ele ora. A primeira razão pela qual ele ora é uma. Todas essas coisas entram dentro desta razão. Então, o que ele ora em primeiro lugar, ele ora por glória. Por um lado, nós temos que ser um pouco cuidadosos, porque há um certo sentido em que nós não podemos fazer e pedir todas as coisas e orar exatamente como Cristo orou. Em certo sentido, da razão pelo qual ele está orando, ele está dizendo ao Pai: Pai, eu estou pronto, faça de mim agora, através da minha morte, o Salvador do mundo. Nós nunca vamos fazer essa oração. Quando ele diz: eu estou pronto, eu vou te glorificar, eu vou glorificar o teu nome, eu vou mostrar a grandeza infinita do teu nome, através de salvar todos aqueles que tu me deste. O que ele está dizendo é isso: eu estou pronto para morrer, para ser a propiciação de todos os eleitos, para ser o salvador deles. Isso não se aplica a mais ninguém, só Jesus. Nós nunca somos o salvador de ninguém. Nem eu, nem vocês salvamos ninguém. Todas as pessoas são salvas unicamente por Cristo, pelo que Ele faz. Nós sequer podemos de fato fazer nada que é final e fundamental na salvação. Nós proclamamos a verdade de Deus, e quem vai fazer isso é Deus, Espírito Santo, através do que Deus, Filho, fez perfeitamente na cruz. E há muitas pessoas que têm tentado isso, ser salvador das pessoas, e se frustram quando descobrem que elas não podem salvar ninguém, não podem salvar seus filhos, não podem salvar ninguém. Nós não somos salvadores. Assim, no sentido primário, nós não podemos orar pelo que Jesus orou. Eu estou pronto para te glorificar como o salvador de todos os eleitos. Nós não somos salvadores de ninguém. Mas no sentido geral, absolutamente, essa é a forma com a qual nós nos achegamos a Deus verdadeiramente em oração. Sua oração está completamente no mesmo modelo como todas as grandes orações da Bíblia, de uma maneira maior e plena. Todas as orações, elas não começam pedindo a Deus por mudança de circunstância nenhuma, não é? Ou com a nossa lista daquilo que nós achamos necessário, não é? Mesmo que seja capacidade, poder, força para fazer alguma coisa. Você vai ver uma e outra vez nas grandes orações
sendo pedido a Deus que a grande realização é que a glória dele seja vista, ela seja experimentada através das situações na quais nós estamos. Eu acho que um exemplo maravilhoso disso existe nas duas grandes orações. Existem mais de duas, mas eu diria que as duas grandes orações do apóstolo Paulo no livro de Efésios, uma está no capítulo 1, uma está no capítulo 3, a no 1 começa por volta do verso 14, a do 3, versículo 5, são duas orações maravilhosas, duas orações que são também para nós um perfeito modelo disso. Ele está orando pelos Efésios. Quando você lê, uma das coisas que te atinge depois de certo tempo é que ele não está orando por qualquer coisa que a maioria das pessoas oram. A igreja dos Efésios era uma igreja de pessoas que estavam sendo perseguidas. Elas estavam sob uma ameaça de morte muito, mas muito, muito maior do que nós estamos por causa de doenças que existem no nosso mundo. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, eles estavam perdendo coisas. Nós vimos a violência que usaram contra Paulo e os outros companheiros dele, quando culparam eles de estarem atrapalhando os negócios do grande templo de Diana, dos Efésios, como as pessoas queriam matar Paulo. Uma multidão começou a gritar: grande é a Diana dos Efésios, de tal maneira que o tumulto foi tão grande que os outros pediram para Paulo não ir lá. Nós sabemos como a igreja dos Efésios vivia numa cidade totalmente pagã, totalmente contrária ao evangelho, e como os cristãos sofriam. Muitos deles eram escravos, mas nessas grandes orações no livro de Efésios, Paulo não está orando por proteção, ele não está orando por uma alteração das circunstâncias. Deus, faça com que a cidade dos Efésios seja totalmente diferente, né, para que a gente não tenha essas dificuldades. Ele não está orando por poder, para que eles fossem mais poderosos e pudessem resistir. Ele não está orando para o crescimento de determinadas coisas. Sobre o que Paulo está orando? Ele diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, para com a igreja, não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É sobre isso que Paulo está orando. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua destra nas regiões celestiais. Esse é o maior poder imaginável. Eu quero que ele opere em vocês. Para quê? Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você vê, ele está dizendo: eu oro para que vocês tenham uma visão grandiosa de Deus em Cristo. Essa é a minha oração. Se vocês na cidade de Éfeso tiverem essa visão grandiosa, qualquer situação vocês vão viver de uma maneira que ele será glorificado. Eu não quero entrar muito aqui, porque não é o nosso objetivo olhar para essa oração. Nós estamos olhando para a oração de Jesus. Mas ele diz: oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para conhecerem as riquezas da glória que são de vocês. Ou seja, não está falando sobre nenhuma circunstância, nenhuma mudança, não está falando sobre o sofrimento deles. Eu oro para que vocês enxerguem essas riquezas infinitas da glória de Deus. No capítulo 3, ele ora para que eles sejam preenchidos com toda a plenitude de Deus. Ele diz: por essa razão eu me ajoelho diante de Deus Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder,
por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, para que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Você vê, é maravilhoso. A oração de Paulo é exatamente expressa a razão final da oração, não os memorandos que as ONGs mandam, mas essa comunhão. Se você voltar para o Velho Testamento, uma das mais famosas orações do Antigo Testamento é a de Moisés, e essa oração também é um arquétipo da verdadeira oração. Ele vem até a Deus, e Moisés tem todo tipo de problema. Imagine todo tipo de problema que você possa imaginar. Você acha que o mundo está com problemas hoje? Então, Moisés tinha problemas maiores. Ele era o líder de uma nação inteira sem teto, uma nação de gente que não tem lugar para estar, e então ele dirige uma nação de pessoas sem pão. Ele precisa de água num lugar onde não tem água, ele precisa de orientação, ele precisa de sabedoria, ele precisa de todo tipo de ajuda que você imaginar. Se alguém tinha formulários para mandar para Deus, era Moisés. Ele precisa de unidade daquelas pessoas, para que elas não fiquem no deserto sem esses recursos e ainda cheio de problemas de desunião, não é? Intrigas, de forma que haja paz e não contenda entre o povo, numa situação que já era muito difícil. Ele precisa de todo tipo de coisas. E o que ele ora? Em Êxodo 33:18, quando ele está diante de Deus, quando ele pode pedir o que quiser, quando Deus está ali aberto para ele, Moisés tem um pedido a Deus: mostra-me a tua glória. É o que Jesus está dizendo. Você vê que a oração de Moisés, as orações de Paulo e a grande oração de Cristo são todas iguais. Pai, glorifica o teu filho para que ele glorifique a ti. Chegou a hora, não é? Todos os grandes homens de Deus, que Deus vai conformando a imagem do seu filho, gastaram o tempo primário, a maior parte do tempo, e às vezes todo o tempo, orando por uma realização, uma visão da glória de Deus, a realização da manifestação da glória de Deus. Jesus está dizendo: chegou a hora, Pai, agora chegou a hora de eu glorificar a Ti através da minha morte. Eu quero te mostrar, e eu quero conhecer e me deleitar na sua glória nessa hora. Essa é a principal coisa que eles fazem em oração, porque é assim que você se abre para Deus, ao contrário de mandar um e-mail, um formulário para ele, querendo algo, e que se ele respondesse: não, eu não vou fazer isso, mas vamos passar um tempo juntos, num jantar, ou eis que eu estou à porta e bato para entrar e cear contigo, né? E você comigo, estarmos juntos, e você pensasse: para quê, se já a resposta já está decidida? Então, na verdade, esse é o maior desafio para nós hoje, não é manifestar na terra, em todas as situações, a glória de Deus. Jesus está agora prestes a manifestar a glória de Deus da maneira mais difícil que se possa imaginar. Então, em 2 Coríntios 3, há um verso que, se você olhar várias traduções, 4, você vai ter uma visão um pouco diferente e um pouco difícil, porque lá tem uma palavra que é um pouco estranha ali. E a minha tradução favorita é essa, de 2 Coríntios 3:18. Paulo diz: nós que contemplamos a glória do Senhor estamos sendo transformados em sua semelhança com glória cada vez maior. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, primeiro de tudo, a razão porque há diferentes versões, e algumas não tão boas, está aqui em como Paulo diz que nós contemplamos essa glória. Ele diz assim:
mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. A razão disso é que a palavra que Paulo usa no original, em grego, é difícil de colocarmos em nossa língua. É uma palavra muito incomum, significa literalmente olhar profundamente num espelho. É assim que nós olhamos para a glória de Deus para sermos transformados. Ou seja, é como olhar profundamente no espelho. E a maneira como você olha no espelho é totalmente diferente como você olha as coisas. Não é? Nós não temos muito tempo para entrar em detalhes, mas se você aí onde você está, eu mandasse você olhar para a pessoa que está junto contigo, a pessoa que está ao seu lado, como você olha no espelho, ou em qualquer lugar, de repente você começasse a olhar para as pessoas como você olha no espelho, as pessoas vão ficar incomodadas e achar estranho, não é? Porque você normalmente não olha para as pessoas como você olha no espelho. Então tente isso em algum lugar, em algum momento. De repente estar no lugar público e começar a olhar para alguém como você olha no espelho. Você sabe, você olha para detalhes quando você olha no espelho. Você quer olhar, você se olhando no espelho, se botasse uma câmera lá, seria muito engraçado ver. Porque o jeito que você olha para um espelho é um jeito de um exame, que se você olhar para alguém, a pessoa vai achar que você é meio louco. Não é? E é óbvio que o que você olha no espelho depende se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é velho. Não é? Há coisas que eu procuro no meu rosto, quando eu estou olhando no espelho, que eu não procurava quando eu tinha 20 anos, mas que agora eu procuro. O ponto é que você está procurando em detalhes, você quer olhar um detalhe na sua vista, você quer olhar o detalhe na sua sobrancelha, no seu queixo, uma marca. Quando você olha no espelho, há uma atenção focada demais em detalhes. Não é? Você está procurando com muito cuidado em todos os poros, e é da onde a palavra vem. Você está procurando cada fio de cabelo, você está olhando para obter detalhes, você olha para o espelho querendo perceber detalhes, como você não olha para mais nada. Então Paulo diz que para olhar para Jesus Cristo assim, em particular, olhar para a sua glória assim, é assim que você contempla a glória de Deus e é transformado. Você não tem um olhar assim vago, um olhar casual, você tem um olhar como que por um espelho. É a essência, a evidência de que você se tornou um cristão verdadeiro, que realmente está vivo, que está sendo transformado. Porque quando você olha para Cristo assim, querendo ver cada detalhe, querendo conhecê-lo assim, Paulo diz, você é transformado. Se você não é assim que você olha, você não é transformado. Então, ele não diz, agora olhe, se você quer crescer em humildade, é melhor você tentar. Paulo não diz isso, não é? Muitas pessoas dizem isso, e o humanismo secular certamente diria isso para nós. Se você quer se tornar humilde, olha, se concentre na humildade e tenha muito cuidado com todo pensamento orgulhoso, e você vai conseguir. Se você se concentrar na humildade e em pensamentos orgulhosos, você vai conseguir ser mais humilde. Não é isso que Paulo diz. Se você quer ter mais coragem, as pessoas dizem, é melhor você ficar atento e pensar em como é um covarde, e você vê como é horrível ser um covarde, e você olhar para dentro de você e ver que há alguma chama de coragem. Alimente essa chama para você não ser covarde. Então você vai mudar de um grau para outro grau de coragem. Ou se você quer crescer em autocontrole, você tem que tomar cuidado. Você começar a tentar a se controlar e tentar se concentrar naquelas coisas que te tiram do controle. Nós não estamos dizendo que isso em nenhum momento passe, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: essa não é a essência e nem a forma com a qual nós somos transformados no Evangelho. Isso que nós estávamos dizendo é apenas religião. Eu olhar com os detalhes, me esforçar mais, querer mais, e eu tenho as capacidades de mudar, de ser alguém melhor, porque dentro de mim há uma coisa boa, não é? Isso pode ser humanismo secular, materialista, ou a religião que flui do humanismo, mas isso não é cristianismo.
Paulo diz, é isso, o cristianismo, ele diz, eu quero que você olhe atentamente, como quem olha para um espelho, para a glória de Cristo. E o que significa ir além de apenas acreditar que Deus é amoroso. Esse olhar como no espelho, olhar atentamente, não é acreditar que Deus é sábio. Todo mundo aqui que está ouvindo, a maior parte que é cristão, acredita, Deus é amoroso. Quem discorda disso? Você não vai encontrar um cristão que discorde. Deus é sábio. Acredite que Deus é santo. E contemplar a glória dele, o que é isso? Significa estar fascinado pela sabedoria de Deus, fascinado pelo seu poder, fascinado pela sua beleza, como que olhando no espelho com aquela atenção. Significa ser agarrado pela sua sabedoria, ser abraçado pelo seu poder, ser abraçado pela sua graça. Isso significa se debruçar sobre essas belezas e excelências e olhar ela como para um espelho, para a glória dele, para a glória dessas coisas. Melhor ainda, a palavra glória na sua etimologia, o significado dela é exatamente esse, de peso, de realidade, de consistência. Então, me deixa te levar para isso da maneira que eu posso. Se você disser para mim, ou se você disser para você mesmo, eu creio que Deus é sábio, se você cantar um hino que ele é sábio, eu acredito que Deus é amor, e você canta um hino a respeito disso. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, se você contemplar a glória do amor de Deus, a glória da sabedoria de Deus, isso vai mudar você. Não é? Se você não acreditar nisso, isso é outra história. Não é? Alguém que não sequer acredita com a sua mente nessas verdades. Mas eu estou falando agora, a oração não é que apenas pessoas que precisam de Jesus acreditam mentalmente que Ele é sábio, que Ele é amoroso, que Ele é humilde, mas são pessoas que precisam ter Jesus vindo mais do que simplesmente crenças mentais, que essas belezas subjetivamente agora tomem forma em sua vida. Se você acredita que Deus é sábio e amoroso, mas está realmente preocupado e cheio de medo agora, você não viu a glória do seu amor e da sua sabedoria, porque senão você teria mudado. Porque ver a glória da sua sabedoria, amor, geraria o que em você? Uma vitória sobre a ansiedade, sobre o medo. É por isso que Paulo diz que quando nós contemplamos Ele como com um espelho, quando a gente vê essa glória com atenção, quando ela é real para nós, nós somos transformados. Isso é uma coisa. Deus, o amor de Deus vai ter um peso sobre a sua vida, um peso que muda você. A sabedoria de Deus vai ter um peso sobre você, um peso que te muda de ansioso e medroso para alguém que confia em Deus. Porque a glória de Deus, agora que você vê a glória do seu amor ali como por um espelho, assim, atenciosamente, ela é real para você e isso te muda. Sempre que uma coisa é real para você, isso te muda de alguma forma. Imagine se falassem agora que descobriram a vacina para o Covid-19. Um monte de gente ia dizer, que bom, vou tomar amanhã. Então o cara não vai ficar mais ansioso. O cara ia pensar, agora tudo bem. Você vê, porque para ele a vacina é real. Ele diz, não, Deus está controlando tudo, mas eu estou morrendo de medo. Porque você vê, ele está dizendo isso, mentalmente, ele acredita que Deus está controlando, mas ele está apavorado porque não é real para ele. Não é real, não é real. Ele, na verdade, não acredita nisso igual ele acredita na vacina. A vacina para ele é uma coisa real. Ele vê uma glória na vacina, ele não vê uma glória no fato de Deus o amar e estar dirigindo as coisas para o seu bem final. Se você está preocupado apesar de crer, se você diz, eu creio na sabedoria de Deus, Deus é totalmente sábio, mas está totalmente preocupado com o que vai acontecer amanhã. Se você diz crer no seu amor, mas está cheio de ansiedade, se as coisas, você está sendo cuidado por um amor ou não, o seu verdadeiro problema é que a sua sabedoria e o amor de Deus não batem em você como uma realidade. Como uma realidade tão grande que você pode olhar para os detalhes dela no espelho.
Você não está sobre o poder dessa realidade. Você não está sobre a glória desse amor. Você não está sobre a glória dessa sabedoria. Como eu disse, se houvesse uma vacina, você havia um peso nela. E aí você está sobre o peso da realidade daquela vacina. E você ia se sentir melhor, ia se sentir mais seguro. Isso é o que significa ver a glória. Então você sabe se você está vendo a glória do amor de Deus, a glória da sabedoria de Deus, a glória do poder de Deus, porque quando você vê a glória, Paulo diz, nós somos mudados de um grau de glória para outro. Isso significa que você sente o peso daquele atributo de Deus, o peso do atributo do seu amor, o peso do atributo da sua graça em Cristo. Você diz, isso é tudo muito misterioso, bem, não exatamente. Como eu disse, você está sempre sob o peso da glória de alguma coisa, que é muito real para você. E você acha só muito vago, muito difícil, quando pensa no peso da glória de Deus na face de Cristo, porque não é assim para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu gosto de procurar na internet filme velho, porque hoje em dia é cada vez mais fácil a gente encontrar filme velho. Viu filme 1930, 1920, alguma coisa, 1940, filmes da época do filme preto e branco. Então eu gosto. E hoje em dia é fácil, no YouTube tem vários filmes desses, porque já não tem mais direitos autorais. Então, para minha surpresa, eu vi sempre uma atriz lá, em alguns filmes que eu via, que eu nunca tinha escutado falar nela, né, naquela atriz, Louise Rainer. Ela nasceu em 1910 e viveu bastante, morreu em 2014 com 104 anos. Então era uma atriz importante naqueles filmes, importante em Hollywood, que viveu até há poucos anos atrás, e eu não conhecia ela, apesar de conhecer um monte de atrizes importantes que viveram na mesma época que ela. Então ela foi a primeira atriz a ganhar 2 Oscars seguidos. É muito raro um ator conseguir ganhar um Oscar de melhor ator e no outro ano ganhar. Isso é tão raro que só aconteceu de novo com Katharine Hepburn no final dos anos 60, Space Tracy em 1930 e Tom Hanks em 1990. Mas em 1936 e 1937 ela ganhou, quando tinha 20 anos ainda, 2 Oscars seguidos, assim. Então ela estava no caminho para o topo. Ela era atriz da MGM, né, da Metro-Goldwyn-Mayer, e naqueles dias o estúdio tinha um contrato com você que era muito mais fechado do que os contratos de hoje. Você pertencia, depois que assinava com um estúdio como a MGM, você pertencia a eles iam gerir tua carreira completamente. Você estava sobre o contrato com o estúdio e nenhum outro estúdio iria te contratar enquanto você fosse daquele estúdio. E aquele estúdio definia que filme você faria, como ia ser sua carreira, de tal maneira que, por exemplo, ela morava até numa mansão que ficava na propriedade da Metro-Goldwyn-Mayer, Louise Rainer. E você vê, ela compartilhou essa mansão com outras mansões de outras atrizes que nós conhecemos até hoje. Joan Crawford, Greta Garbo, Norma Shearer. Agora, por que nós conhecemos Greta Garbo? Por que a Greta Garbo é essa coisa que todo mundo, se você mencionar, conhece? Da mesma época dela, ela ganhou 2 Oscars e eu não conheci, e a maioria das pessoas não conhecem. É porque o estúdio, a Metro-Goldwyn-Mayer, veio a ela e diz assim, olha, nós decidimos que é esse tipo de filme, esse tipo de filme, esse tipo de filme que você vai fazer. Esses são os filmes que você vai fazer. E ela, de uma maneira diferente da sua época, disse, não, eu não quero fazer esses filmes. Eu quero ser capaz de eu escolher os papéis que eu quero fazer. Eu quero ser capaz de ir e crescer como atriz, escolhendo os papéis que eu acho que melhor vão desenvolver como atriz. Mas o estúdio disse, não. Então eles teve uma hora que chegaram numa encruzilhada, porque naquela época você não questionava o seu estúdio, você fazia o que eles mandavam. Essa é a razão porque a Greta Garbo é famosa até hoje, né? Porque ela fez o que os estúdios queriam. E
elas não fizeram o que a Louise Rainer fez. Então, a última vez que ela viu o Louis Mayer, que é um dos nomes que dá o nome a Metro-Goldwyn-Mayer, né, um dos fundadores, ele olhou para ela e, como ela insistia em não querer fazer o papel que eles decidiam e queria escolher, Louis Mayer disse para ela: escute, nós te fizemos e nós podemos te destruir. E a última coisa que a Louise falou para eles foi: Mr. Mayer, você não me fez, Deus me fez. E ela se virou e foi embora. Ela diz: olha, se você quer acabar com a minha carreira no cinema, tudo bem, você pode acabar. Não vai me arruinar. Você disse que vai me arruinar, você não vai me arruinar, porque o cinema não é minha vida. Não é? Eu tenho um eu que não depende do cinema. Eu vou embora. Você acha que vai me destruir, mas você não está me destruindo nada. Porque o cinema não faz quem eu sou. E ela foi embora. E ela morreu só em 2014. E apesar de ter ganho 2 Oscars, nunca mais. Né? Agora, eu não tenho ideia, não li muito a respeito, ainda posso ler, se ela era cristã, mas esse é um belo exemplo da reação cristã a qualquer coisa na vida. Essa é a razão pela qual Paulo diz que você vai ser transformado à semelhança dele de um grau de glória para outro. Não é? Você vai ser sempre transformado por aquilo que é mais importante para você. Se para Louise Rainer ser atriz fosse a coisa mais gloriosa, tivesse glória, ela se sujeitaria, ela mudaria. Ela tinha aquele jeito de querer fazer só os papéis que ela queria. Mas se o maior glória, o maior peso fosse a carreira para se sentir alguém, então ela ia dizer para o Louis Mayer que ela faria o que ele quer, como a Greta Garbo fez. Se, por exemplo, você está tendo problemas com o desânimo, porque alguém que você queria que te amasse não te ama, o que você está basicamente dizendo é o seguinte: você está ouvindo aquela pessoa dizer assim: eu posso te fazer feliz, eu posso fazer você ser alguém, ou eu posso fazer você ser um fracasso. Então, se você acreditasse nisso, você acharia que aquela pessoa tem mais glória do que Deus, não é? Porque mais glória do que o amor de Deus, mais glória do que o amor de Cristo. Qualquer coisa que te ameaça a te destruir só tem poder porque tem glória sobre você. Quando Louis Mayer disse para Louise Rainer: eu vou te destruir, ela disse: você vai destruir a minha carreira, você não vai me destruir, minha carreira não sou eu. Não é? Se você está preocupado que qualquer coisa que atinja a sua vida, em qualquer área, não é? Na vida sentimental, no romance, nos negócios, te destruiria, é porque aquilo tem a glória sobre você. Você pode dizer que acredita na graça de Deus, mas ela não tem glória sobre você. É por isso que você não é mudado, porque você só quando contempla a glória da graça de Deus, você muda de um grau de glória para outro. Só quando você contempla a glória do amor de Deus, você é mudado de uma pessoa insegura para uma pessoa segura. Só quando você vê a glória da santidade de Deus, você é transformado cada vez mais por um coração grato por essa santidade não estar contra você, e estar a seu favor por causa de Cristo. Você acredita, mas você não sente a glória de Deus, por isso não te muda. A Louise Rainer, ela acreditava que a carreira de atriz e os Oscars que ela ganhou eram importantes, mas aquilo não tinha glória e peso final para a vida dela, portanto, aquilo não mudaria a vida dela. E isso é glorificar a Deus, não é esse peso de realidade que essas coisas exercem sobre nós. Esse peso de glória, essa realidade de Deus para Cristo era maior do que o peso e o horror da cruz. É por isso que ele vai para a cruz, é por isso que ele diz: Pai, glorifica o teu nome agora com a minha morte. Em vez de ele estar orando, porque ele queria que simplesmente mais importante era se livrar do que glorificar, o Pai está dizendo: chegou a hora. Não é? Isso é glorificar. Então vamos ter cuidado com frases vazias: eu te glorifico, quando na verdade não há peso.
Amigos, mundo, ideologias, filosofias, cultura, muitas das vezes tem mais glória e peso na vida de alguém e está mudando ela, e não a Bíblia. Porque ela não está contemplando como por espelho, detalhadamente, cada uma dessas coisas. Ela acredita que Deus é amoroso, mas ela não contempla a glória do amor de Deus. Paulo diz, então você não é mudado. É por isso que ele está orando para que os efésios sejam cheios do poder no homem interior para contemplar e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Para eles conhecerem a gloriosa herança que eles têm. Porque você vê, contemplar a glória muda. Todos os nossos fracassos, todos os nossos problemas vêm porque algo além de Deus está dizendo para nós o que Louis Mayer falou para Louise Reiner: eu vou te destruir se você não me tiver. Você vai ser infeliz se você não seguir o que a Metro Golden Mayer está dizendo. Você não vai ser um ninguém, você vai ser um nada, você não vai ter uma autoestima, você não vai ser ninguém. E como ser atriz não tinha glória, peso final na vida da Louise, ela disse: você não vai me destruir, e pôde ir embora. Mas se você, ou então, se ela visse glória naquilo, ela ia mudar para se encaixar. Se você pode dizer: oh não, você não pode fazer isso, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês podem me tratar como um lixo, vocês podem tirar tudo de mim, na verdade eu perdi todas essas coisas, mas considerá-las nada, porque não tem glória, não tem glória. O meu desejo é conhecer Cristo, isso tem glória. Eu quero olhar para Ele como um espelho, para ver a glória da sua graça, a glória do seu amor, a glória de quem Ele é. Eu quero até conhecer a glória dos seus sofrimentos. Então ele era mudado. Você diria certamente a alguém que te dissesse: se você não tiver o meu amor, você vai ser ninguém, você vai ser nada. Você diria: eu tenho o amor de Cristo. Se de alguma forma outras fontes de poder, como posição, dinheiro, etc, forem tiradas, você diria: eu tenho o poder de Cristo. Quando você não consegue lidar com alguma coisa, quando você está preocupado e ansioso e tal, é porque você está tão ressentido com aquilo, ou com o que alguém te faz. É sempre que você vê a glória da misericórdia de Deus. Você não vê a glória da misericórdia de Deus como vê aquilo, você não vê a glória da sua graça como aquilo, você não vê a glória do amor de Deus como aquilo. Portanto, essas coisas que você diz que crê, e crê mentalmente, não tem um peso na sua vida. Você pode acreditar nelas, mas você não vê elas, não como por um espelho. Você não está vendo a glória de Cristo. Você crê que Ele tem sabedoria, mas você não vê a glória da sabedoria dEle. Então você não é mudado da ansiedade para o descanso, você continua como você estava. O Espírito Santo não está te mostrando a realidade, como ele diz, Ele brilhou em nossos corações para vermos. Isso é o que estamos falando. Jesus diz que esse é o propósito da oração. Nós oramos para ver a glória de Deus. Jesus sabia que aconteceria a cruz no outro dia. Ele estava orando ali, desejando ser capturado em contemplar de todas as formas que Deus seria glorificado através daquilo. Pai, glorifica o teu filho para que ele glorifique a ti na sua morte. Paulo diz que esse é o propósito da oração. O primeiro propósito da oração não é enviar e-mails, formulários que uma ONG envia para empresas poderosas. A principal coisa que você precisa é ser capaz de saber quem fez você, quem é o teu Salvador, quem tem toda a glória. Em outras palavras, antes de orar sobre as circunstâncias, orar sobre aquilo que te intimida, orar sobre os seus medos, orar sobre os seus ressentimentos, sobre os seus desânimos, Paulo diz: você é mudado quando você contempla a glória de Cristo, aquela glória correspondente que acaba com o desânimo, que acaba com a ansiedade, que acaba com o medo, enfim, que acaba com os ressentimentos. Você contempla tanto a glória da graça de Deus, que aquilo muda você e afasta os ressentimentos. Quando esses problemas vêm a você, você precisa de um amigo? Sim. Você precisa de alguma coisa, de uma pausa? Sim. Às vezes você precisa de férias para descansar? Sim. Mas tome todas essas coisas e entenda que elas não vão transformar você.
nem te mudar. Nunca é a principal coisa que você precisa, apesar de Deus ter nos dado essas coisas. É por isso que nunca deve ser a principal coisa pela qual você deve orar, pelas coisas, como se elas realmente se mudassem, o seu coração mudaria. A principal coisa que você precisa, e essa oração de Jesus em João 17 nos mostra, é de olhar como atenciosamente para a glória de Cristo, que corresponda àquela realidade. Essa é a razão pela qual Paulo diz que a maneira que você sabe que não acabou de ter uma experiência efêmera, um culto vazio, um culto que não é verdadeiro, é se você contempla a glória de Deus. É por isso que ele orou pelos Efésios daquela maneira, aquelas 2 vezes, que você realmente tem visto a glória de Deus, é que você muda. Como é que você sabe que teus cultos não são efêmeros, que a tua crença no amor, na graça, não é efêmera? É se isso está te mudando, porque aí você sabe, quando essas coisas te mudam, que elas são reais, que você está contemplando a glória do amor de Deus, a glória da sabedoria de Deus, a glória da soberania de Deus. Você vai dizer, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, e você continua desanimado e cheio de medo, porque você não viu a glória da soberania de Deus. Paulo diz, como é que você sabe que a tua crença, ou o que você cantou no culto sobre a soberania de Deus não é uma coisa efêmera? É que ela te muda, ela te transforma de um grau de glória para outro. Ele tem que fazer você, ela tem que capturar você, capturar a beleza daquele atributo de Deus, tem que lhe dar liberdade de alguma coisa. Se o amor de Deus não te dá liberdade de nada, não te muda em nada, não te dá a segurança de que Ele está cuidando de você, então a tua crença no amor de Deus é intelectual, é efêmera. Não é contemplar a glória do amor de Deus que muda você de um grau de glória para outro. Então você tem medo, quando você contempla a glória de Deus, você não tem medo de nada, mas você é sensível a tudo, porque Jesus era. Você é uma pessoa, você vê, Jesus está diante da sua morte, Ele quer glorificar o Pai, e Ele está preocupado com os discípulos, em colocá-los diante do Pai. Você vê, Ele não tem medo de nada, mas Ele é sensível. Você é uma pessoa de sabedoria, você é uma pessoa de amor, você é uma pessoa crescendo em santidade, você é uma pessoa de profunda humildade, ardente amor e coragem apaixonada, mas porque o teu foco não era essas coisas, o teu foco era a glória de Deus que produz essas mudanças. Você vai se tornar como Ele, é isso. Você vai se tornar como Ele de um grau de glória para outro grau de glória. E você pode dizer como isso acontece. Nós queremos acabar assim, esse momento. Antes de eu chegar aqui, quando você vai para Deus, você vai, como eu disse, como você vai a uma montanha, não é? Então você tem segurança, você tem visão e você tem majestade. É sobre isso que a oração, é isso que Jesus estava olhando quando estava dizendo, chegou a hora, nada vai mudar, essa é a hora para a qual eu vim, e no entanto ele está orando, diferente de algumas pessoas que dizem, se nada vai mudar e tudo vai acontecer dessa forma, para que eu iria orar? Então você diz, Senhor, eu estou prestes a pedir-lhe para me ajudar a passar por isso, estou prestes a pedir-lhe para mudar o coração dessa pessoa, abrir uma porta aqui, olhar para as circunstâncias, vou pedir por essa coisa. Mas as orações nunca começam assim, e elas nunca têm esse objetivo primário. A oração verdadeira é isso, Senhor, a primeira e principal coisa que eu preciso não é apenas acreditar que Tu és sábio, é ver a glória da Tua sabedoria, é não acreditar simplesmente que Tu é amor, é ver a glória do Seu amor, porque eu sei que quando eu compreender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, eu conhecer a largura, a profundidade, eu ver, ser real, eu ver a glória disso, então tudo em mim muda, não é? Porque o amor dele me constrange, faz eu não viver mais para mim mesmo, enfim, me muda, mas sentir a sua glória no meu coração é o que eu preciso, ainda que eu tenha que passar por todas essas coisas, porque se eu sinto a realidade da sua glória, e como eu quero te glorificar exatamente nisso, é tudo que eu preciso. Jesus estava indo morrer, ele sabia, ele disse, glorifica o teu nome. Então, você diz, eu vou passar, Pai, algum tempo te adorando, refletindo sobre a glória do teu amor, sobre a glória da sua graça, sobre a glória da sua misericórdia. Pai, me mostra a realidade dela, que o teu Espírito que habita em mim, que veio para abrir os meus olhos, o meu coração para essa realidade, faça a sua obra de me ver enxergar essa glória para que eu seja transformado. É assim que você começa a sua oração,
Essa é a base final da sua oração. De certa forma, o resto da oração nos faz dizer, de outra forma, o resultado disso. Então, se você tentar contemplar a glória de Deus em abstrato, eu vou dizer para você, não vai funcionar. Se você tentar pensar na soberania de Deus em abstrato, na graça de Deus em abstrato, na sabedoria de Deus em abstrato, nós temos que fazer isso a glória em Cristo, olhando para Cristo. Nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Você pode sair e comprar livros sobre esses assuntos, as pessoas fazem isso, mas você vê, elas só enchem a mente delas com o conhecimento de outra pessoa a respeito dessa glória e desse amor, e ela continua tendo só esse conhecimento efêmero sobre isso. Não é olhar para a glória de Deus dessa maneira que nos transforma, nós somos demais. É por isso que Paulo não quer só que eles leiam a carta aos Efésios, ele quer que Deus fortaleça eles no homem interior, para que eles compreendam, para que eles enxerguem a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, como Paulo via a glória desse amor. Não é a glória de Deus em abstrato, mas na história de Jesus. É ver o amor de Deus como manifestado em Cristo, a santidade de Deus como manifestada em Cristo, a ira de Deus como manifestada em Cristo, a justiça, a misericórdia, a bondade, o cuidado. Isso é de acordo com o Evangelho, o caminho para realmente ver a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus através da cruz. É isso que Jesus estava orando. Moisés pediu, mostre-me a sua glória, mas a gente sabe que Deus diz, você não pode ver minha glória e viver. Eu vou colocar a minha mão, você vai ver um reflexo, mas não pode ver a glória de fato, porque isso iria te matar. Agora, quando você entra no Novo Testamento, Paulo diz algo totalmente diferente. Diz em 2 Coríntios 4:6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A mesma coisa que teria matado Moisés, agora nós podemos ver perfeitamente, grandiosamente em Cristo. E é isso que está nessa oração. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, os eleitos. A vida eterna é esta, que te conheçam verdadeiramente, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, que conheçam de fato a tua glória em Cristo. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da criação do mundo. É assim que a vida de oração nossa é edificada a partir dessa visão grandiosa da maior oração já feita. Primeiro de tudo, aqui diz que o Pai e o Filho estavam fazendo algo antes da fundação do mundo, que te incluiu. Se isso é verdade, todos a sua centralidade nos acontecimentos simplesmente do hoje vão ser alterados. Quando você vê a glória da aliança eterna, eles estavam glorificando um ao outro eternamente. Se você quiser uma grande metáfora para isso, quando você tem um relacionamento saudável, de amor, você se deleita no outro, você tende a, entre aspas, glorificar o outro, olhar para as suas belezas, ressaltá-las, você constrói isso, você traz o melhor daquela pessoa, entre duas pessoas imperfeitas, o melhor dela, você fala sobre o melhor dela, sobre como aquilo te toca, você amplia, você afirma, ou, entre aspas, você glorifica. O Pai e o Filho estavam fazendo isso desde toda a eternidade, um glorificando o outro, um se deleitando no outro, um vendo essas belezas infinitas no outro de maneira perfeita. Eles estavam derramando amor e glória e alegria nos corações um do outro, no espírito. Mas algo aconteceu. O verso 2 diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste.
Ele diz: manifestei a tua glória na terra, completando a obra. O Pai quis mostrar toda essa glória, esse amor e esse relacionamento infinito de amor através desse plano eterno que Ele fez para manifestar essas belezas. E porque nós vivemos para a nossa própria glória, nós então fomos destituídos da glória de Deus. E nós, no Evangelho, em Cristo, olhamos como somos levados de volta para a glória para a qual nossos corações são criados. E quando você olha para Cristo, você vê Ele dizendo: eu perdi a minha glória para que vocês contemplassem a glória infinita que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Quando o Espírito te leva a isso, você vê isso é real, isso te muda. No começo, Ele fez isso na encarnação, Ele se tornou mortal, vulnerável, sujeito ao que pode acontecer ao nosso corpo, aí Ele poderia ser morto, e foi, e nós sabemos que o brado dele é: meu Deus, por que me desamparastes? Essa é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai, não é? E o que Ele está dizendo é o seguinte: eu perdi a glória do Pai, a contemplação e a comunhão, eu fiquei na escuridão para que vocês, que Ele me deu, contemplassem essa glória. Jesus perdeu a sua glória para que pudéssemos ser levados para a glória. Por isso que Ele diz: para que Ele esteja onde eu estiver, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo. Nessa oração Ele diz isso antes da fundação do mundo. Ele diz em João 17:26: e eu lhe fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou no 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu tem me amado antes da fundação do mundo. Então, Ele está dizendo: eu não quero só ter alguns seguidores. Ele quer nos levar a contemplar a glória que Ele e o Pai desfrutaram eternamente. O plano é esse. Não há nada mais glorioso do que ver o Pai através do Filho. E quando você vê isso, você vê essa glória, você é mudado. Em outras palavras, você não deve buscar isso de maneira vaga. É como um espelho, você olha atentamente para a glória de cada um desses atributos. Se você olhar para a face de Cristo, Paulo diz que você pode fazer isso somente olhando para a revelação de Cristo na palavra, através do Espírito. Se você olhar para isso como um espelho, você vai ser transformado. Quando você contempla a glória da graça, a glória do amor, de um grau de glória para outro grau de glória, na mesma imagem dele. Ou seja, você vai estar sendo transformado. E a única maneira que você sabe de que você não crê na glória, na sabedoria de maneira efêmera, mas você vê a glória dessas coisas em Cristo. E essa é a razão final para que a oração existe. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã.